Shalom amigos, Rabino Jacques Kugelkorn. Quero falar com vocês sobre a data do 27 de janeiro, que é o dia que se comemora internacionalmente o Holocausto. Essa é uma data interessante, vou explicar para vocês um pouco da história. Para os judeus, a data que nós normalmente usamos para nos lembrar do Holocausto, Yom HaShoah, é uma data conectada com o levante do gueto de Varsóvia. Porém, para o mundo inteiro, o resto do mundo, a data que eles comemoram é o 27 de janeiro, que é uma data interessante porque é a data da libertação de Auschwitz pelos russos. O que eu tenho a dizer tem a ver que se um dia você tiver a oportunidade de ir para a Polônia e visitar os campos, por que Auschwitz talvez não seja o melhor campo para você ir? Vamos ver. Acontece o seguinte: quando os russos começaram a contra-atacar contra os alemães e com a ideia de liberar a Polônia, o primeiro lugar que eles chegaram na fronteira entre a Ucrânia, que era parte da União Soviética, e a Polônia foi Lublin, da onde minha avó veio. Em Lublin havia um campo de extermínio, campo de concentração e de extermínio, que se chamava Majdanek. Majdanek foi liberado no dia 24 de julho de 1944. O que os russos viram lá foi tão horrível, porque o que aconteceu é que, na medida que a guerra ia ocorrendo, o primeiro lugar que eles chegaram foi Lublin e Majdanek. Os alemães basicamente abandonaram tudo e saíram correndo. Portanto, Majdanek é o campo que está em melhor estado, está da maneira mais próxima ao que era a realidade. Quando eu visitei Majdanek, me disseram que Majdanek, em 6 horas, você poderia fazer o campo funcionar de novo. Porém, evidente, Majdanek era um dos 6 campos de extermínio, era o único que não estava conectado com a ferrovia. Talvez esse foi o motivo De qualquer maneira, os alemães saíram rápido, deixaram tudo do jeito que estava. Se você visita Majdanek, como eu já visitei 2 vezes, você pode entrar na câmara de gás, que é a câmara de gás onde pessoas foram assassinadas. Você vê na parede, como se vê nas fotos, as manchas azuis, que é quando o em inglês é cianido, junto com o gás carbônico da respiração das pessoas, se apegava à parede e ficava azul. E o que aconteceu? Quando os russos chegaram lá, eles ficaram tão abismados com o que eles viram, que o general que estava a cargo da batalha, a cargo de liberar a Polônia, fez todas as tropas pararem e fez cada soldado, todo soldado soviético, marchar através de Majdanek para ver que tipo de gente eram os alemães, que tipo de atividades eles eram capazes de fazer. O que evidentemente serviu tanto para explicar mais ainda para os soldados soviéticos por que eles tinham que liberar o resto do mundo dos nazistas, e de certa maneira houveram muitas atrocidades cometidas por soldados soviéticos depois, e que claramente podem, inclusive contra populações civis alemãs. Isso pode ser claramente atribuído ao choque que eles tiveram quando viram Majdanek. Levou então 6 meses, ou seja, do dia 24 de julho de 44 até o dia 27 de janeiro de 45, para os russos chegarem de Lublin para Cracóvia, para Auschwitz. Nisso deu um tempo enorme para os alemães, para eles tentarem destruir evidência, tentarem esconder o que tinham feito. De fato, o modo
de fazer as coisas dos alemães era ter campos de extermínio, usá-los por um tempo e depois destruir tudo. Por exemplo, nos outros campos de extermínio, como Treblinka, Belzec, Sobibor, não sobrou nada. Mesmo se você visita hoje, como eu já visitei, tem mais monumentos do que realmente prédios, né, ou coisas para ver. Em Auschwitz, especificamente, os alemães tiveram tempo suficiente para retirar todos a grande maioria dos judeus, das pessoas que estavam internadas lá, fazendo eles participar do que chamou da Marcha da Morte, que eles tiveram que marchar em janeiro, que é o mês mais frio, sem roupa, sem comida, sem nada, até a Alemanha. Eles também tiveram a oportunidade de destruir as evidências mais fortes. Por exemplo, se você visita Auschwitz hoje, a câmara de gás que você pode visitar nunca foi usada para matar gente, porque ela foi reconstruída pelos americanos depois da guerra como exemplo. O que hoje é claramente, quando você visita, está escrito lá que isso foi reconstruído, porque senão se tornaria muito fácil para as pessoas que querem negar o Holocausto, dizer, tá vendo como eu posso te provar que essa câmara de gás aqui nunca foi usada. Em Auschwitz isso é verdade. Talvez a última coisa que eu quero dizer é de que maneira Auschwitz é diferente, por exemplo, o Majdanek é diferente dos outros campos de extermínio, que tanto Majdanek como Auschwitz foram usados não só como campo de extermínio, mas como campo de concentração, onde eles, ao mesmo tempo que eles matavam muita gente, eles mantinham gente presa e as pessoas eram usadas como escravos pela indústria alemã. Companhias como IG Farben, originalmente eram os donos da Bayer, hoje em dia o Krupp, que é a companhia que faz aquela máquina de fazer café que minha mulher quer. Evidentemente essas companhias alemãs hoje não são as mesmas que eram antes. Depois dos tribunais de Nuremberg mudou de dono, foi nacionalizado, etc. Mas Auschwitz era enorme, principalmente Birkenau, porque tinha barracos enormes para ter muita gente, porque as pessoas eram usadas como para ser trabalho escravo na região. Especificamente em Auschwitz, existem, na verdade, 3 campos. As pessoas, em geral, conhecem 2. Tem o que chama Auschwitz I, que são barracões militares de tijolo, onde está o maior museu. Tem um campo enorme, que é enorme, é maior que a cidade de Auschwitz, que os alemães chamavam Birkenau, em polonês a cidade é Berejinka, que é aí que ficava a maioria das pessoas. E tem uma terceira área, que ninguém visita, ninguém conhece, porque ainda está em uso hoje como indústria pesada, que os alemães chamavam Monowitz, e que a IG Farben chamava Buna, que eram as fábricas. E ainda hoje essas mesmas fábricas ainda estão lá, produzindo cimento, aço, ferro, enfim. E aí a maioria dos judeus que estavam em Auschwitz ou em Birkenau sobreviviam enquanto eles serviam como trabalho escravo. Então, por isso que amanhã, hoje é domingo, dia 26, amanhã dia 27, é o Dia Internacional que para se lembrar do Holocausto. E aqui agora vocês sabem por quê. Shalom.